Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast. Eu sou a Marcela Varani e no programa de hoje nós vamos falar sobre métodos contraceptivos. Vamos entender as principais diferenças, os principais tipos, recomendações e muito mais. Para me acompanhar nesse bate-papo hoje, eu estou com a doutora Andréa Laureano, ginecologista. Como vai? Tudo bem. Obrigada pelo convite, É um Marcela. prazer recebê-la aqui no VeraCast e também a doutora Graziele Teles, também ginecologista. Tudo bem, doutora? Obrigada, Marcela, pelo convite. Muito feliz em falar de um assunto essencial para todas as mulheres, né? Anticoncepção. Exatamente, trazendo muita informação aqui, né? Já começo com dados, inclusive, da Pesquisa Nacional de Saúde, que revelam que 84% das mulheres em idade reprodutiva fazem uso de algum tipo de método contraceptivo. A grande parte, né? A maioria por métodos de curta duração, preservativos, pílulas anticoncepcionais. Então já começa o nosso episódio de hoje entendendo com vocês, né? Quais são as classificações, os tipos de métodos contraceptivos, doutora Andréa? A gente pode separar os métodos em métodos de barreira, que aí vai entrar o preservativo masculino, o preservativo feminino. Método, acho que muito pouco usado hoje em dia, diafragma, o capuz cervical. A gente pode falar dos dispositivos intrauterinos. A gente pode falar também dos métodos cirúrgicos, que também são uma opção para eleição. Então, falar em laqueadura, falar em vasectomia do parceiro. Sempre que a gente pensa no método cirúrgico, fica mais a cargo da mulher. Mas nós, como ginecologistas, também precisamos pensar sobre a contracepção masculina. Então, esses são os métodos que a gente pode eleger e os métodos hormonais. Que aí nos métodos hormonais vão entrar as pílulas, vai entrar os métodos injetáveis, o injetável trimestral, o injetável mensal. A gente pode falar dos métodos cirúrgicos. Os métodos cirúrgicos vão entrar tanto a laqueadura tubária feminina quanto a vasectomia. Nós, como ginecologistas, acabamos falando também sobre métodos masculinos, porque a gente tem que pensar na contracepção para o casal. Então, a gente precisa falar também sobre a vasectomia. Certo, e hoje nós vamos falar aqui, né, daqui a pouco nós vamos detalhar alguns desses métodos voltados para a mulher, né, e os principais, né, que têm sido utilizados, que estão disponíveis hoje em dia. Agora, doutora, eu queria entender também se há uma diferença para cada tipo de paciente, para cada pessoa, né, uma escolha diferente a ser feita com relação à eficácia, aos efeitos colaterais e até contraindicações. Isso muda de pessoa para pessoa? Sim, com certeza. Acho que antes de você indicar um método, você tem que conhecer o seu paciente como um todo. Então, fazer uma triagem através de exames de imagem, exames laboratoriais, entender qual o cenário que aquela paciente se encontra, como que ela se encontra diante do fluxo menstrual, se aquilo desconforta, se aquilo traz dor. Então, acho que é muito importante você não copiar o que eu sempre brinco no consultório, o método da vizinha, e sim procurar ajuda para entender o melhor cenário em relação ao método que se adapte à sua realidade. E para diferentes fases, eu brinco que são diferentes métodos realmente. Então, eu acho que é entender realmente o objetivo dessa mulher com a escolha da anticoncepção. Existe um método 100% seguro? Não existe. Existe, na verdade, né? Abstinência sexual. Realmente, esse é o método infalível. É o único, então, né? É o único. A gente tem vários métodos com grande segurança, acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui, mas não existe um método 100% seguro. Essa anamnese de início da indicação da contracepção, ela é muito importante para a gente entender comorbidades que essa paciente tem. Por exemplo, uma paciente que fez cirurgia bariátrica, ela não pode tomar um contraceptivo oral, porque algumas cirurgias bariátricas, elas vão ser desabsortivas. Essa desabsorção vai fazer com que ela não consiga absorver um contraceptivo oral da maneira adequada. Então, não é o uso perfeito do medicamento. Então, essa paciente vai ter contraindicação. Então, uma paciente que teve trombose, uma paciente que teve AVC. Enxaqueca com aura também, enxaqueca com aura também é uma contraindicação para os contraceptivos combinados. Então, nessa história, a gente precisa entender, para às vezes combinar eficácia contraceptiva com o histórico pessoal de saúde. É sempre importante conhecer bem a história dessa mulher, né, anteriormente ali. Vamos voltar agora aqui e olhar para as pílulas anticoncepcionais, né, que são muito populares. A gente relembra que a Pesquisa Nacional da Saúde, que estava citando aqui no início do programa, é o método contraceptivo mais utilizado por mulheres no Brasil e com prevalência aí, né, de uso de 40%. Então, como funcionam exatamente essas pílulas no nosso organismo? Como elas agem?
Eu acho que realmente aqui tem maior demanda, é a pílula anticoncepcional. A gente tem, na verdade, o método anticoncepcional combinado, que a gente estaria falando de uma combinação de 2 hormônios, então estradiol e progesterona. Como essas pílulas, elas agem no nosso organismo? Eu vou iniciar falando do método anticoncepcional combinado, né? Que tem estradiol e progesterona na sua composição. São 2 hormônios. São 2 hormônios. Existe a pílula só de progesterona e existe a pílula combinada, que é composta por esses 2 hormônios. Ela age bloqueando, inibindo a ovulação. Então, ela impede que haja a liberação do óvulo por parte do ovário e acaba mantendo estável a liberação desses níveis hormonais. Então, com isso, dificulta a gestação, muda a questão do muco cervical também, do muco dentro do útero, e isso impede um processo gestacional não desejado. Quais são as principais vantagens e aí um pouquinho da contraindicação? Você estava falando já anteriormente, né? Tem algumas restrições aí para quem tem questões hormonais. Exato. Lembrando que a ação do contraceptivo, quem bloqueia a ovulação é a progesterona. Tá. Então, se a gente tiver que escolher um método, é a progesterona para inibir a ovulação. O estrógeno, ele vai dar uma estabilidade para o endométrio. Então, ele vai fazer com que, às vezes, a mulher não tenha um sangramento de escape no meio da cartela. Então, ele vai tentar deixar o sangramento para o final da cartela. E é sempre importante lembrar, na prática, quando a gente ouve, a gente fala, menstruei na pausa da minha cartela. Esse sangramento não é um sangramento menstrual. Esse é um sangramento de privação do medicamento. Porque a pessoa que toma a pílula anticoncepcional, ela não menstrua ela de não verdade. menstrua. Ela não ovula. Ela não menstrua. Então, essa pausa, ela vai nos dar a perspectiva de que nesse momento eu sangro. O sangramento, ele vai acontecer em 2 a 3 dias aí da pausa. E acho que uma coisa super importante para a gente pensar na eficácia, às vezes algumas mulheres começam a menstruar nesses 2 a 3 dias e voltam à pausa 1 semana depois. Não importa. Então, a hora que eu acabei a cartela, que tenha 21 comprimidos ou que tenha 24 comprimidos, eu vou fazer a pausa de 7 dias, vou fazer a pausa de 4 dias, independente do momento que começou o sangramento. Porque senão a gente vai piorar a eficácia contraceptiva do método. Agora, falando em vantagem e desvantagem... Vantagem, né? Uma das vantagens que as pacientes pensam em contracepção oral é que ela controla, mas isso também é uma desvantagem, porque uma vez que o método dependa da gente, pode haver esquecimento. Se a gente, às vezes, tem uma diarreia ou vômito em 3 a 4 horas aí do uso de um medicamento oral, a eficácia pode ser reduzida por conta da redução da absorção. Ou, por exemplo, se eu tomei num horário que é o horário fora do habitual, isso também pode cair a absorção do medicamento. Então, isso também é uma falha, porque quando a gente fala da contracepção, que é o uso que eu já citei aqui, o uso perfeito, que é o uso que é testado em laboratório, e o uso real, né? Esse uso de vida real, o esquecimento é uma questão importante, que é o que faz cair a eficácia contraceptiva. Porque esse uso de laboratório é em torno aí de 0,3% a 1% de falha de eficácia do contraceptivo oral. No uso diário, é em torno de 7% a 10%. Eu acho bem interessante até complementar essa fala da Andréia, que é o seguinte, tem muitas pacientes que falam, doutora, esqueci de tomar o anticoncepcional hoje. Então, o que a gente orienta, né? Que espere, se tem mais de 24 horas, que você já inclua um preservativo em conjunto com essa pílula. Se até 24 horas, tem menos de 24 horas que eu esqueci, você deve sim tomar o método a partir do momento que você lembra, e depois disso você vai tomando usualmente no mesmo horário. Por isso que a gente sempre recomenda que o uso do anticoncepcional seja feito no mesmo horário. Então, é uma pergunta muito comum, não tomei, o que eu faço? Começo uma nova cartela, paro, espero menstruar. Então, se tem menos de 24 horas, recomenda-se que você use o anticoncepcional e você, depois do outro dia, você já inicia aí de forma rotineira normalmente. Ou, se passou mais que esse tempo, que você inclua um outro método para maior segurança. Uma outra pergunta que eu recebo bastante também, questão, posso emendar cartela?
E assim, meu Deus, o sangramento vai subir. Eu já ouvi muito isso no consultório. Meu sangramento vai subir pra minha cabeça. O que vai acontecer comigo? E é desesperador. Elas realmente chegam num estado de desespero quando a gente orienta. Principalmente quando a gente depende muito... uma doença estrógeno dependente. Aqui eu tô falando, por exemplo, de uma endometriose, uma adenomiose, uma miomatose uterina. A gente usa muito a progesterona para manter esse endométrio mais bloqueado, né? Para evitar aquela escamação dolorosa do endométrio, que é a própria menstruação. Então, não há problema algum em emendar a cartela, né? Fazer esse regime prolongado, que é o que nós chamamos. Desde que essa paciente esteja sobre acompanhamento médico, não tem problema algum. Mas você pode fazer 3 meses de uso, fazer uma pausa de 7 dias e depois retomar normalmente. Pode fazer de 3 a 6 meses de uso prolongado. Isso evita também os sangramentos, né? Os escapes menstruais. Então, é uma coisa que a gente também, com frequência, costuma orientar. Se a gente for pensar nas contraindicações, né? Então, a gente sempre tem que pensar em contraindicação de doenças hormônio-dependentes. Então, os cânceres ginecológicos que são dependentes aí de estrógeno, progesterona. Então, a gente vai falar sobre câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário. São contraindicados que a gente use métodos hormonais, sejam eles combinados ou sejam eles isolados, independente aí do tempo de tratamento, tá bom? Enxaqueca, principalmente as mulheres que têm enxaqueca com aura, elas não podem usar esses métodos combinados com estrógeno e progesterona, porque o estrógeno ele tem uma ação vascular. Essa ação vascular, ela vai estar atuando na enxaqueca. Então, por isso é contraindicação. Mas não tem contraindicação de uma mulher que tem enxaqueca usar progesterona isolada. Mulheres tabagistas também não devem usar métodos combinados. Por quê? Acima dos 35 anos, por conta do aumento do risco de trombose. E a mesma coisa para uma mulher que já teve um antecedente de trombose, ou de infarto, ou de AVC, ela também não pode usar método combinado. Posso instituir progesterona isolada, só não posso instituir durante o diagnóstico. Então, estou com trombose, depois da anticoagulação, por 6 meses, é um método elegível. Mesmo a mulher que não entra nessa classificação aí, né, de contraindicações, algumas que usam as pílulas anticoncepcionais sentem efeitos colaterais, sentem desconfortos. Eu sou uma delas. É bem desconfortável, bem desagradável quando uso. Quais são esses exatamente, os efeitos colaterais? Um dos efeitos colaterais mais comuns citados é realmente a sensação da diminuição do muco, né, vaginal. Então, pacientes que relatam, doutora, sinto que estou com mais ressecamento vaginal, diminuição da libido, a gente tem um aumento de uma proteína que chama SHBG, né, que é uma globulina ligadora de hormônios sexuais e, consequentemente, existe a redução da testosterona livre. Então, dificilmente uma paciente que chega no consultório com disfunção sexual é submetida ao uso de um método anticoncepcional combinado. Você pensa em associar, talvez, um método não hormonal ou algum método, né, que faça um pouco mais sentido. Tem paciente que, principalmente quando usa aí o estradiol, né, nas pílulas combinadas, os vasinhos, né, os indesejados vasinhos, basicamente me lembra mais alguns dos efeitos colaterais. Eu acredito que esses são os mais comuns citados, né? Enxaqueca. Pode acontecer também. E eu acho aqui da enxaqueca é bem importante a gente colocar uma pauta, porque não é toda dor de cabeça que tem contraindicação em relação ao método anticoncepcional combinado, mas sim a enxaqueca com aura, que tem uma diferença. A gente tem várias definições aí do ponto de enxaqueca, enfim, mas é bem importante fazer essa distinção. E há diferentes tipos, né? Existe, por exemplo, aquela bem conhecida pílula do dia seguinte, que ela é usada como uma emergência, vamos dizer assim, e aqueles métodos também de uso contínuo, que são esses que vocês estavam explicando, né? Quando você emenda cartelas. No caso da pílula do dia seguinte, há uma série de restrições de cuidados, né, ao tomá-la, é isso? Exato. A pílula do dia seguinte, ela é uma dose alta, né, do hormônio, que ela vai promover uma descamação do endométrio. Então, é como se criasse uma menstruação para aquele momento. Ela pode ser de levonorgestrel, que é o que a gente mais atualmente usa, e pode ser em dose única, com uma dose maior, ou uma dose com tomadas em intervalo de 12 horas, então só por 24 horas. A gente vai ter uma melhora da eficácia da contracepção de emergência quando a gente está usando nas primeiras 24 horas. Pode ser usado até 72 horas, mas caindo a eficácia contraceptiva. E contracepção de emergência é contracepção de emergência. Não é método elegível
para que seja usado. Porque, por exemplo, uma mulher que faça um uso corriqueiro de contracepção de emergência, ela vai perder o padrão de sangramento dela. Então, ela não vai ter noção de ovulação. Aí, então, se ela às vezes tá fazendo um método comportamental, ela não vai saber o período que ela está ovulando. A pílula do contraceptivo de emergência não vai funcionar. Ela vai trazer sangramento irregular. Então, não é o adequado. Eu acho que a nossa responsabilidade também como ginecologista, quando a gente está pensando em contracepção, a gente tem que estar pensando numa contracepção segura. A gente discute que só uma pergunta é importante para quando a gente vai começar a pensar na contracepção. Qual é seu desejo reprodutivo para o próximo ano? E isso vai nos nortear, pensando nas contraindicações e nas indicações para contracepção. Porque gravidez indesejada ainda é uma questão muito importante. Aí, nos países em desenvolvimento, ela pode chegar em torno de 85% de gravidez indesejada, sendo que aqui na América Latina é em torno de mais ou menos 60%. Então, isso é muito alto, pensando que a gente tem métodos muito bons que podem ser usados. E vários, né, que podem servir para diferentes perfis de mulheres, inclusive. Tem aqui um dado do SUS, né, o acesso ao DIU, por exemplo, cresceu 44% em 2023, comparando com 2022. E as buscas no Google pela inserção do DIU cresceram também 104% na rede pública, rede privada. Por que esse interesse pelo DIU aumentou tanto? Olha, eu falo que eu sou uma usuária do DIU há 10 anos, então sou uma fiel defensora e realmente percebo que tem aumentado muito mesmo na nossa rotina no consultório. É um método que a gente chama de LARC, né? Um método de anticoncepção a longo prazo. Então, ele tem, primeiramente, a gente vai ter, vamos pensar nos tipos de DIU, né? Nós vamos ter o DIU de cobre, os DIUs hormonais, que é o DIU com a menor quantidade possível de hormônio. Então, pensando que o DIU de cobre, a gente vai ter algumas diferenciações entre o DIU de cobre e o DIU de cobre prata, que não deixa de ser um DIU de cobre, mas tem um filamento de prata. Então, a ideia que você tem com o DIU é uma anticoncepção a longo prazo. Então, você tem um gasto muito baixo pensando numa anticoncepção longa. Você tem uma facilidade de não ter que esquecer de tomar pílula, tive uma diarreia, eu esqueci, viajei e não consegui comprar. Então, o dispositivo está ali intrauterino e está fazendo sua total função. E, a partir do momento que você tira o DIU, essa mulher tem a sua fertilidade totalmente preservada, né? Então, a partir do momento que você tira o DIU, você já libera, consequentemente, essa mulher de poder gestar. Então, ele traz um bom custo, uma segurança muito alta. Então, para você ter uma ideia, a cada 142 mulheres, uma engravida. Então, você tem uma eficácia muito alta, um bom custo-benefício. E menos efeitos colaterais? Temos menos efeitos colaterais que são comparados aos combinados, mas efeito colateral é algo que depende muito de cada perfil de paciente. Então, tem paciente, por exemplo, que não tem uma tolerância boa à progesterona. A minoria, grande parte, tem uma boa adaptação aos DIUs, mas eu estou falando aqui do hormonal, por exemplo, de cobre, um dos principais efeitos colaterais que ele pode trazer é aumentar sangramento. Então, paciente que já tem um fluxo menstrual elevado, ele vai aumentar, consequentemente, esse sangramento e aumentar a cólica. Então, pensa que você está falando de uma mulher que já tem um diagnóstico de endometriose, já é uma doença inflamatória, e você está sujeitando ela a usar um material que já é inflamatório, o cobre é inflamatório. Então, você está potencializando a cólica, potencializando o fluxo, aumentando o quadro hemorrágico dessa paciente. Então, é muito relativo o efeito colateral, depende. Por isso que é muito importante, antes de você indicar, seja o de hormonal, no hormonal ou qualquer outro método, você entender o cenário dessa paciente, como que é todo o ciclo dela, como que ela se comporta, quais são os objetivos. Como esse dispositivo funciona exatamente no nosso corpo, Sim. tanto o hormonal quanto o de cobre? O que ele faz, doutora? Esses métodos, eles vão fazer uma adequação entre esse uso de laboratório, que é o uso perfeito, e nosso uso real, que a gente chama de uso típico. Então, a gente está aproximando aí a eficácia contraceptiva do que é testado. Porque uma vez que o DIU está lá no útero, ele está fazendo a função dele independente de nós. Sim. O DIU de cobre, ele tem uma chance de falha aí em torno de mais ou menos 0,6%. Então, uma chance de falha muito baixa. Então, eles são métodos que falham muito pouco. Qual que é a função do DIU de cobre?
a função de barreira, então por ele estar no útero, vai ter uma alteração de migração de leucócitos ali para a camada do endométrio. Isso não vai favorecer a entrada dos espermatozoides. Então ele vai diminuir o batimento dos flagelos dos espermatozoides e isso vai impedir a chegada dos espermatozoides no óvulo. Então que essa às vezes é uma preocupação que os DIUs eles não são métodos abortivos. Além dele estar ali funcionando como barreira, ele também vai ter essa liberação do hormônio, que é o levonorgestrel, que é um tipo de progesterona, com baixa absorção sistêmica, e a gente aumenta essa eficácia contraceptiva, porque a gente vai ter um espessamento do muco cervical. Ali, então, já vai impedir um pouquinho da entrada dos espermatozoides. E o fato de ter a progesterona em conjunto, isso vai fazer com que o ambiente intrauterino não fique propício para uma gravidez. Porque o que é, assim, simplificando muito o nosso ciclo menstrual? Todo mês a gente está se preparando para receber uma gestação. Como? Deixando essa camada interna do útero, que é o endométrio, espessada. Se a gente não receber uma gravidez, a gente vai ter a descamação do endométrio. Essa descamação do endométrio é nossa menstruação. O endométrio ele já vai estar fino, ele vai estar pouco espesso. Isso não vai favorecer a implantação do embrião ali no endométrio. É assim que ele vai agir. E tem também, acho que a gente pode mudar agora de assunto e falar do anel vaginal, né? Que tem essa mesma pesquisa, a Pesquisa Nacional de Saúde, mostra que ele aparece nos métodos menos usados, né? Menos de 5% dos registros de uso. Vamos entender um pouquinho como é que ele funciona? Explica pra gente, por favor. O anel, né? Ele é um método ele é uma hastezinha mesmo de silicone. Você introduz a cada 3 semanas dentro da vagina. Então, além dele liberar esse hormônio, né? Que é a progesterona e estradiol, ele também altera a qualidade desse muco. Então, a cada 3 semanas você tem que retirar esse anel. Tem paciente que faz a pausa de 7 dias e depois reintroduz um outro anel. Acho que a diferença grande é essa, tem que colocar e tirar com mais frequência. Exato. Eu acho que a pouca adaptação é exatamente por ter que ter esse total controle em relação à retirada e inserção. A gente pensa também em muitas pacientes que às vezes têm um aumento de predisposição a candidíase de repetição, a vaginose bacteriana. Então, essa manipulação, você ter um corpo estranho ali no canal vaginal nem sempre é algo que a paciente se sente confortável ou que isso traz, né, benefício em relação à microbiota vaginal dela. Então, eu acho que talvez por isso não tenha tanta adesão. Talvez pela própria praticidade em si, pelo comprometimento de colocar ali para despertar a cada 3 semanas, em relação também a essa questão da saúde vaginal mesmo. Tem outras contraindicações? As contraindicações vão ser as mesmas para as pílulas combinadas, porque a função de ação dele é exatamente bloqueando a progesterona, fazendo a progesterona bloqueando a ovulação e o estrógeno fazendo essa estabilidade do endométrio. Então, as contraindicações vão ser os cânceres hormônio-dependentes, ginecológicos, enxaqueca, paciente tabagista, trombose, paciente que teve infarto. Então, as contraindicações vão ser as mesmas das pílulas combinadas orais. E ele tem alguma vantagem em si? A vantagem é que a paciente pode diminuir esquecimento, né? E ela pode usar o método, mesmo tendo relação, então não atrapalha para ter relação. Se, por exemplo, na relação saiu o anel vaginal e ficou menos do que 3 horas, ela pode reintroduzir aquele mesmo anel, depois de higienizar, sem nenhuma perda de eficácia contraceptiva. O mesmo não ocorre se ficar mais do que 3 horas ou um tempo indefinido, né, que aconteceu. Eu até fui numa aula, não sei se você já ouviu essa história. A hora que eu ouvi, eu pensei, será que é verdade? Mas acho que tudo é possível. Ginecologista ouve grandes histórias, né? Com certeza. Assim, de uma paciente que foi namorar com um parceiro num hotel. E aí ela estava usando o anel vaginal. E aí, quando ela saiu da relação, ela estava numa banheira, ela falou, poxa, caiu meu anel. Higienizou. Como é o método adequado, você pode usar água morna, mas não água quente para higienização. E ela colocou. Quando ela foi trocar, depois, no período da troca, tinham 2. Ela pegou de outra pessoa junto. Então, isso é uma coisa que, assim, se você tem dúvida
Se saiu, checar depois da relação, tá bom? Então, isso é uma coisa importante. E não tem um jeito adequado, porque essa questão da manipulação, aí isso às vezes é um impeditivo para a paciente de colocar, mas não tem um jeito certo que o anel precise ficar na cavidade vaginal. Se ele simplesmente está lá dentro e a paciente não está sentindo ele, então se ele não está na porção aqui da musculatura vaginal, ele vai fazer a liberação hormonal adequada. Sim. Doutora, você trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender as diferenças? Então, esse aqui depois de todas as explicações, né, a gente consegue visualizar. É interessante a gente mostrar, né, assim, esse anel aqui, ele tá já, que eu uso bastante, então ele tá já um pouquinho disforme, mas ele fica arredondado. A hora que colocar na região vaginal, ele fica como se fosse um donut. Esse insertor, ele facilita muito a inserção, mas ele não é obrigatório. Então, se a paciente quiser colocar só com a manipulação manual, tá tudo certo. Mas ela pode ter a ajuda do insertor, que aí ela vai introduzir. Qual que é o material dele? Ele é um silicone. Silicone, aqui. Ele é um A silicone. gente sempre orienta a fazer um 8 mesmo no anelzinho, faz um 8 e introduz. Introduz. Se a paciente quiser usar o insertor é uso único, então só para aquela caixa que ela está utilizando, ela vai colocar o insertor vaginal e liberar o êmbolo, tirar. O anel vaginal vai ficar lá. Para retirada, a mesma coisa. Então, o posicionamento da paciente. A paciente pode ficar de cócoras, ela pode ficar com uma perna elevada para colocar, ou ela pode ficar deitada com as pernas próximas do glúteo. Esse é o jeito mais fácil de colocar. E aí, assim, tô sentindo ele, só empurrar um pouquinho mais, até a ponto de não sentir. Complementando com as histórias ginecológicas, não consigo deixar de comentar sobre isso. Muitas pacientes têm medo de usar o anel porque elas acham que isso vai se perder lá dentro. Então, eu vou usar o anel e para onde ele vai? Onde ele vai parar? Então, esse também é um receio muito comum. Eu até brinco, eu falo assim, olha, não é um buraco sem fim, calma, você vai encontrar o anel. Então, a gente tem, né, coloca o dedo, resgata o anelzinho e traz, tá tudo certo. Mas muitas pacientes referem isso, tenho medo, e se ele se perder lá dentro, eu tenho que ir no pronto-socorro, enfim. Então, é uma dúvida bem comum também. E diferente do DIU, né, o anel não vai depender do ginecologista para fazer a inserção, né? Então, eu trouxe aqui um modelo, né, para a gente ver aqui a região uterina. Então, quando a gente vai fazer a inserção do DIU, a inserção ela pode ser feita via ambulatorial ou sob sedação. Fazer a sedação, às vezes, é um ponto positivo para a paciente da percepção de dor, mas às vezes é um ponto negativo do que a gente precisa fazer. Porque quando a paciente está sedada, com menos dor, útero mais amolecido, ela não fica responsiva a uma perfuração uterina. Então, essa pode ser uma preocupação aí da inserção, uma questão de segurança. Sim. Então, às vezes as pacientes falam, mas você vai colocar aqui no consultório? Se a paciente for orientada, porque isso pode ajudar. Sim. Então, até tem algumas estratégias que a gente pode fazer, usar anestésico local no colo uterino, a paciente tomar um analgésico antes da inserção, isso também ajuda. Então, para a inserção, a gente tem um aparelho que chama esterômetro, que ele vai medir aqui o tamanho da cavidade uterina, porque para o útero receber o DIU, ele tem que ter um tamanho de cavidade uterina de pelo menos 6 centímetros e não mais do que 10. Porque se tiver menos do que 6 centímetros, o DIU não vai ficar posicionado adequado. Se tiver mais do que 10, também não vai ficar posicionado adequado. Então, a gente faz essa medição, que não é possível fazer num ultrassom simples, porque o ultrassom está medindo junto a musculatura e não o tamanho da cavidade. A gente mede o útero, é possível a inserção? A gente vai fazer a inserção aqui, então, medindo, ó, esse útero é um útero pequenininho. Então, a gente encosta aqui, e aí vai mudar o jeito da inserção entre o DIU medicado e o DIU não medicado. Que aí a gente faz a liberação do dispositivo, é muito rápido. Quando a gente faz a liberação, a gente vai posicionar no fundo do útero e vai retirar o insertor. Então, fica o DIU e a gente retira o insertor. O DIU vai ter essa cordinha, que essa corda, cada DIU também tem o seu tipo de material, é o que a gente vai cortar para no momento de retirada do DIU, a gente possa puxar ali por essa corda. Então, é muito simples também, é um procedimento que pode ser via ambulatorial.
Para a gente pensar que a gente não pode fazer a inserção do DIU, aí que a gente às vezes pensar assim, de fazer algum exame, né? A gente não pode fazer a inserção em paciente que tenha miomas, então um mioma que está distorcendo a cavidade uterina é uma contraindicação para a gente colocar o DIU. Só reforçando, depende do tipo de mioma. Sim. Né? Então aí, no caso, a gente está falando de um mioma submucoso, porque realmente vira uma lombadinha, né? Você Sim. vai colocar, você não consegue acessar o fundo da cavidade uterina e realmente é contraindicação mesmo. Com tantas particularidades aí, né, que vocês trazem com relação às características da paciente, os tipos de métodos, eu fico me perguntando se, além do ginecologista, tem mais algum profissional que pode ajudar, orientar na escolha do método contraceptivo. Com certeza. Nós estamos em constante treinamento, né, da equipe de enfermagem. Tem muito pessoal que faz a parte do planejamento familiar. Então, enfermagem, ginecologista, o médico da família, todos eles são profissionais que já podem iniciando ali o processo de anticoncepção, já podem indicar, inclusive, está ocorrendo diversos treinamentos da equipe de enfermagem para que eles já possam, sim, fazer a inserção do DIU. E eu acho isso excelente, eu não vejo isso como algo negativo, porque muitas mulheres tentam, muitas vezes, ter acesso, principalmente ao DIU, que é o método que a gente coloca no braço, e nem sempre conseguem ter acesso a essa equipe treinada. Então, quanto mais profissionais treinados, mais mulheres protegidas, mais mulheres escolhendo realmente o que elas querem e decidindo ter a liberdade de quando gestar. Então, isso é um grande diferencial. E aí tem exames específicos que podem ser feitos anteriormente? Tem exames que a gente vai pensar nessas comorbidades aí que contraindiquem, mas o principal exame é ter certeza que a paciente não está grávida. Então, esse é o primeiro exame para eleição. Pensar que tem algum exame obrigatório para a gente fazer antes da eleição de algum método, não. A gente vai ter que pensar mesmo nas comorbidades e aí particularizar para a escolha de cada método. E há casos em que é necessária a combinação de mais de um tipo de método? Sempre que, por exemplo, uma paciente use o preservativo, ele vai proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. Mas vale a pena, se ela não tem um planejamento dentro desse 1 ano, vale a pena ela sempre ter uma combinação entre métodos. O mesmo jeito se ela usa um contraceptivo oral combinado. Ela ter um método de barreira junto para a gente melhorar a eficácia contraceptiva. Escolhido um método, é importante ter um acompanhamento, né, para que essa adaptação seja tranquila? Com certeza, você tem que avaliar se essa paciente está apresentando efeitos colaterais, como ela está sentindo em relação às queixas que ela chegou em consultório. O DIU, por exemplo, a gente tem que fazer um ultrassom transvaginal após 15 dias para avaliar o posicionamento. Então, em alguns casos, o médico já tem disponível no consultório o ultrassom, já consegue realizar, mas em todo caso a gente pensa nesse período de adaptação, pensa que a gente está colocando um corpo estranho, né, no ambiente intrauterino. Então, é importante que após 15 dias seja feito um ultrassom, visto esse ultrassom, o DIU bem posicionado, você já conversa com a paciente a respeito de uma boa anticoncepção. Falando na questão até da pergunta anterior, complementando em relação à questão do método de barreira, só para você ter uma ideia, o preservativo, a cada 8 mulheres, uma engravida. A gente está falando do DIU, a cada 142, uma. Então, o método de barreira, apesar de ser algo que a gente orienta muito em relação à proteção mesmo, até de doenças ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, mas é algo que ele merece sim ter uma determinada atenção, que nem sempre ele pode ser o melhor método de escolha, principalmente para uma mulher que já tem uma prole constituída e que não pode engravidar em nenhum momento, né? A gente fala inclusive de questões sociais, né? Agora, com relação à adaptação, o corpo dá alguns sinais, né? Quando essa adaptação não está acontecendo, quando não está rolando. Por exemplo, uma paciente que tem um padrão de menstruação que não está bom, né, de sangramento que não está bom para ela, então se ela começa a ter enxaqueca, às vezes ela não sabia que tinha enxaqueca, ela começa a ter enxaqueca com algum desses métodos. Então, do posicionamento do DIU, se a paciente começa a ter muita cólica, é um aviso de que talvez ela não esteja se adaptando ao DIU. Mas uma preocupação também, né, quando a gente vai pensar, a gente está falando só das mulheres. Por exemplo, para início desses métodos, né, às vezes nós ginecologistas somos uma barreira. Então, uma mulher que é nuligesta, ela pode usar DIU.
Isso foi feita uma pesquisa, o estudo Choice, ele discutiu que o médico, às vezes, era uma barreira para a indicação de métodos que são reversíveis de longa duração, que se achava que não podia colocar, por conta dessa questão do tamanho uterino. Raramente a gente não consegue colocar o DIU por conta dessa questão do tamanho uterino. E a gente não falou pouco, né? Sempre contralateral ao membro dominante. Então, se a gente é destro, a gente vai colocar no membro esquerdo. Ele fica palpável, ele não depende desse posicionamento intrauterino, então ele sempre vai ficar no lugar, se ele não for colocado profundo. Ele tem 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro. Então, é uma haste flexível, que não incomoda, o paciente vai ter dor nos dias ali próximo à inserção. E quanto tempo tem que ser trocado? 3 anos. 3 anos. Mas é um método que a gente está se aproximando mais da abstinência, que a chance de falha dele é 0,05. Então, o que significa que em 10 mil mulheres, 5 vão engravidar. Isso é muito bom. Considerado mais segura até que ela que a dura. Né? Então, assim, o Implanon é algo que realmente ele tem uma segurança e tá chegando com tudo, me parece. E tem efeitos apesar de já estar há muito tempo no mercado. A gente pode ter, assim, um padrão de sangramento nos 3 a 6 primeiros meses, às vezes um pouco desfavorável. Então, a paciente ter escape, às vezes um escape que é um pouco duradouro, mas a gente tem algumas maneiras clínicas aí com medicamento de controlar esse sangramento. Mas acho que é super importante em relação aos métodos, não é só a indicação, é a paciente entender o método antes. Então, por exemplo, é possível também que a paciente tenha um sangramento irregular no início do uso. Se ela entender que isso já pode acontecer, isso já vai diminuir a chance dela querer tirar. Doutoras, muito obrigada. Nossa, quanto esclarecimento. Daria para fazer aqui vários episódios, vários programas. Gostaria de ficar conversando muito mais aqui com vocês. Mas acho que para a gente concluir, fechar o episódio de hoje, é importante reforçar, né, que a mulher ela precisa de orientação, precisa de informação, de acompanhamento médico e entender as próprias necessidades para ter liberdade para fazer a sua escolha, né? Exato, e essa é a grande questão da anticoncepção, de ser livre, de ter opção de gestar ou não gestar, que realmente antigamente não era tão simples assim. Então hoje a mulher tem toda a medicina, né, todo o avanço da medicina a seu favor, então use isso, busque ajuda, procure profissionais, se não tem acesso a um ginecologista, em todo bairro tem um médico da família que está capacitado para trazer essas informações também, que é o médico que faz o planejamento familiar. Então acho que só realmente não consegue ter acesso a algum método quando não há busca ou interesse por parte da paciente. Doutora Andréa, muito obrigada pela participação hoje aqui no VeraCast. Obrigada, eu agradeço também. Acho que todo mundo percebeu, né, que a gente gosta de falar sobre o assunto e acho que o ginecologista tem o benefício dele acompanhar a mulher em várias fases da vida. E isso é uma das felicidades da nossa profissão e a gente poder proteger essa mulher do planejamento de quando ela quer engravidar, se é o melhor momento na vida dela, esse papel social que vai ter a alteração de uma gravidez não planejada na vida dela, isso é muito importante para nós. E é por isso que a gente gosta de falar do assunto. Obrigada, eu agradeço. Obrigada mais uma vez, doutora Graziele. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-las aqui. E você, gostou do episódio? Então curta, comente, compartilhe. Esse é o VeraCast, o podcast do Veracruz que toda semana leva para você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. A gente fica por aqui e te espera na terça que vem, às 8 da noite.